Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um TaoriCast e hoje nós temos uma super convidada, vocês vão adorar porque é um papo que acho eu que a maioria hoje das pessoas tem dentro de casa, que é um melhor amigo, é o seu pet. E hoje nós vamos conversar sobre como cuidar do seu pet de maneira natural. E é claro, não podemos deixar de falar de empreendedorismo feminino e como evoluir a vida trazendo mais autoconhecimento com a nossa queridíssima medicina chinesa, que é a Fitofórmula, oferecendo esse podcast e as nossas queridíssimas fórmulas chinesas que ajudam a gente no dia a dia e também em tratamentos, diversos tipos de patologias, inclusive os nossos pets, as crianças, os idosos e toda a população pode estar usando de maneira segura as fórmulas chinesas. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso TaoriCast. Hoje vai ser um prazer poder estar conversando um pouquinho mais e falar tanto de medicina chinesa como de diversos outros assuntos. Conversa aqui com o pessoal, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho. E claro que a gente vai começar falando sobre isso, porque é a minha parte preferida da vida, né? Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela presença de vocês assistindo a gente, escutando a gente aqui no podcast. Estou muito feliz de participar desse programa junto com você e a Taori e a Fitofórmula, que para mim, assim, eu sou encantada, apaixonada, você sabe, pelas fórmulas magistrais chinesas, principalmente vindo da Fitofórmula. Que bom, fico muito feliz de poder ter essa parceria, porque para mim é uma parceria. De anos, né? De muitos anos. Vocês tratam de cá e a gente produz de lá. É isso aí. Fala um pouquinho mais como é que é para você lidar com os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, dessa maneira natural. Eu sei que você é uma veterinária que gosta de trabalhar de uma maneira completa, né? Não só as medicinas chinesas, mas de uma maneira integrativa, com diversos tipos de terapia ali para estar ajudando. Quantos anos você está no mercado? Como é que está sendo essa sua vivência e a sua experiência também, positiva, negativa? Muito sucesso! Bem, eu estou no mercado há 20 anos, eu sou médica veterinária, e logo quando eu me formei em 2003, eu já comecei a pós-graduação em 2004 em acupuntura lá na Unesp de Botucatu. Concomitantemente com o curso de acupuntura e especialização, eu via que existia uma lacuna aqui que eu tinha que preencher, que eram as fórmulas magistrais chinesas que ninguém falava sobre. E aí eu comecei a buscar cursos, na época só tinha curso humano de fórmula magistral, então eu fui a São Paulo e fiz um curso, e depois desse curso a minha monografia, né, do TCC foi de fórmula magistral chinesa, porque as ervinhas, né, elas, nossa, conquistaram o meu coração. Da mesma maneira, eu junto com uma pessoa, a gente fundou um curso de fórmulas magistrais chinesas para médicos veterinários, e assim foi, né, como é que eu posso dizer? Toda a minha carreira, junto com a acupuntura, com a fito, e lá na minha clínica, na Acuvet, a gente faz também, além da prescrição e dos tratamentos com acupuntura, a gente trabalha bastante com a parte da alimentação natural da dietoterapia chinesa. Então, assim, fica um conjunto perfeito para que nós possamos trazer saúde de verdade para os pets. E eu posso dizer para você, não tenho por que não estar falando, mas o campeão de vendas lá na clínica são as fórmulas magistrais chinesas da Fitofórmula. Que ótimo. E você vê, como é que a recepção dos tutores, quando procuram você? Eles já procuram sabendo que você faz esse tipo de tratamento? Eles chegam na clínica sem estar com essa ciência? Você que tem que levar o nível de consciência, tem que mostrar para eles que o tratamento é desta maneira? Como é que eles chegam no seu consultório? Eu sempre pergunto, né, durante as consultas, como um novo tutor chegou até mim, se foi indicação, se foi, né, de ex-clientes ou clientes, ou que sejam de médicos veterinários, mas a grande maioria vem pelas redes sociais. Então, muitos estão já acostumados a ver a minha estratégia de tratamento e veem que eu falo bastante das fórmulas magistrais e dos tratamentos de medicina integrativa, então eles já vêm com esta ideia, querendo para que o pet deles sejam tratados assim, com a medicina integrativa.
que maravilha. Então, as redes sociais, lógico, ela tá no digital, tá, gente? Ela é super digitalizada. Depois fala o seu arroba aí pra galera poder tá te seguindo. E provavelmente a galera do seu arroba que chegará no nosso TaoriCast. Esse pessoal, então eles já buscam... Vamos lá, os animaizinhos, eles chegam doentes ou eles chegam saudáveis? Como é que vem o estado do animal para você? Olha, eu diria que 98% dos pets, eles chegam doentes e somente essa porcentagem muito pequena são pessoas que buscam ali a qualidade de vida. Existem pessoas que vêm buscar isso? Com certeza, existem. Porém, a grande maioria são animais que vêm bem doentes. Então, eu posso dizer que é um reflexo, inclusive, da nossa sociedade, que também está muito adoecida, e quando chega pra gente, nossos terapeutas, também estão ali com estágios, né, de patologias bem severos, crônicos, e até difícil o tratamento, e parece até que a gente precisa fazer alguns milagres ali, não que a gente não consiga, né, mas é que acaba exigindo isso da gente ali, resultados, né, olha, fiz de tudo, você é minha última opção. Na veterinária também é assim? Sim, eu vejo muito isso, né? Tem muitos tutores que vêm com um discurso, você é a minha última esperança porque me indicaram, por exemplo, eutanásia. Já tentei de tudo, você é a 5ª veterinária que eu procuro e ninguém conseguiu resolver o problema do meu cachorro. Então, as pessoas, elas estão muito cansadas dos tratamentos sintomáticos. Então, elas vêm buscar, né, através até das redes sociais, uma última opção de tratamento, que é quando a gente entra, né? Eu falo a gente, né? Sim, eu, você e quem trabalha com medicina integrativa, com medicina tradicional chinesa, buscar localizar a raiz do problema, a raiz dessa doença. Então, eu até falo muito, né, que quando o tutor ele chega, que nem quando a gente enxerga uma árvore, né? Uma árvore tá ali, eles estão vendo a copa da árvore, que são os sintomas. Mas e a base do problema, que são as raízes que estão ali invisíveis? É quando a gente consegue enxergar o problema, e a medicina chinesa, ela mostra isso com muita grandeza, né? Que a gente consegue realmente fazer aquela identificação dos padrões patológicos. E como você falou, né, dos animais doentes, as pessoas doentes, a gente vê até mesmo o relacionamento entre os pets e os tutores. Existe até uma dependência emocional muito grande entre eles. Então, eu vejo que muitas doenças que os pets têm, o tutor, ele tem a mesma doença. E às vezes eles até falam, eu também posso tomar essa fórmula, porque eu também tenho isso. Então, acaba sendo tudo muito parecido, porque, na verdade, o cachorro, ele até acaba sendo, eu falo, né, ele é um filtro, né? Com certeza. Eu vou até te falar uma coisa, assim, vamos adentrar campos interessantes, que eu acho, eu também tenho um zoológico dentro de casa, adoro os meus bichinhos, e adoro prestar atenção neles, porque eles adoram prestar atenção em mim. E aí eu vejo, né, que eles observam o nosso comportamento 24 horas por dia. Então eles sabem que a hora que a gente chega, eles sabem a hora que a gente vai dar comida para eles. Eles sabem de tudo, né? Mas por quê? Porque eles passam muito tempo nos observando. Inclusive o nosso andar, as nossas emoções, a nossa dinâmica até emocional, se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está mais para baixo. E ao longo do tempo, Carol, uma coisa que eu percebi é que são os nossos comportamentos que nos adoecem. São os nossos comportamentos que nos adoecem. Então, o que a medicina chinesa faz? Ela observa todos eles. Ela observa como é o comportamento da sua mente, ela observa o comportamento das suas emoções, e aí ela vai observar os seus comportamentos que já estão dando sintomas e sinais ali, né? Por exemplo, se você é calorento, é um comportamento. Se você é friorento, é um comportamento. E tudo isso a medicina chinesa vai olhar como um sinal. Um sintoma. Ou um sintoma, quando vai cronificando, importante ali de você levar em consideração. E olha só que engraçado, se os cachorros olham apenas os nossos comportamentos, consequentemente,
eles vão adoecer diante de comportamentos inadequados nossos, que nos adoecem. Sim. Então acaba se tornando um reflexo, né? Como é que você olha isso? Eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas você também tem essa visão, você também percebe isso em relação a essa absorção, né, de comportamento. Então, se a gente é muito ansioso, o cachorro vai se tornar ansioso. Se você é muito depressivo, o cachorro vai se tornar depressivo. Sim. Então, a primeira coisa, né, quando o tutor ele chega para mim para uma consulta, eu deixo ele falar. Eu não falo. Teve até uma vez que uma cliente virou, né, porque eu deixo os primeiros 30 minutos para eles poderem falar, liberar as emoções. Muita gente chega chorando, né? E uma vez uma cliente nova virou e falou assim: e você não vai falar nada, não? Eu falei assim: não, primeiro eu espero vocês falarem para depois eu falar. Aí vai ser o meu momento. Então, nesse momento, eu já tô observando tanto o comportamento da pessoa, que é um reflexo do pet, né? Quanto o comportamento do paciente, que seja um cão ou um gato. E aí, a partir dali, eu começo a fazer as perguntas, como você mesma falou. Tem preferência por local frio ou quente? Bebe muita água ou pouco? Dorme bem? Que são perguntas que, por exemplo, um médico veterinário e médico humano convencional não faz numa consulta que seja, né? São aqueles pequenos detalhes que formam o padrão da medicina tradicional chinesa, que para nós é muito, muito importante. E depois dali, dessa primeira anamnese, eu vou para a parte comportamental do pet. Então, eu tenho um ambiente externo lá na clínica, que eu falo: solta o pet que eu quero ver ele andando. Então, eu já começo a observar várias coisas, desde comportamento a, por exemplo, alterações neurológicas. E assim, depois, eu vou fazer a minha avaliação clínica, que é a básica, né, de palpação de linfonodo, etc, etc, etc. E também avaliação de pulso e língua, que na medicina tradicional chinesa a gente faz para poder fechar esse padrão. Mas tá tudo em observação. Tá tudo em observação. Eu digo que a palavra observação, ela deveria ser colocada como a principal palavra do universo, porque quem não sabe observar, não sabe evoluir, né? Porque o processo de observação, ele é tudo. Então, na medicina chinesa, inclusive, pra gente, é a principal ferramenta, é o quanto a gente consegue observar o paciente. Eu brinco que a gente vira até mãe de Ná. É verdade. Porque a gente começa a prever as coisas, né? Eu venho estudando cada vez mais comportamentos, arquétipos, tudo, e a gente consegue perceber que os comportamentos é a base de tudo, a base, inclusive, da nossa evolução. Existem vários mentores hoje que eu vou seguindo, assim, né? A gente vai aprendendo e a gente percebe que comportamento é a base da saúde. Então, vai querer quer mudar sua saúde? Comece a mudar seus hábitos. Isso é verdade. Então, quer aprender, quer gostar de ler? Começa a instituir como hábito. Quer comer melhor? Quer tomar erva chinesa? É a mesma coisa, né? E até a qualidade dos nossos pensamentos, né? Você acha que os cachorrinhos pensam? Eu acho que eles pensam, mas eles pensam, óbvio, mas eles não... Eu acho que eles têm mais pensamentos bons do que ruins. E o que acaba influenciando os pensamentos ruins nos animais, infelizmente, são os tutores. Olha, então, vai depender muito por exemplo, do que essa pessoa ela consome no dia a dia. Eu digo, música, televisão, internet, noticiário, o que a pessoa lê, o que ela vivencia naquela casa, às vezes uma energia, uma energia densa, pesada, é uma dinâmica difícil, de muita briga. O animal, ele vai absorver aquilo. Ele vai absorver aquilo. Olha só, gente, o que a gente tá falando aqui é muito sério. É muito sério. Porque se você tem um animalzinho que está adoecendo dentro de casa, é importante você começar a olhar para você mesmo. Em vez de a gente, né, achar culpados pro lado de fora, muitas vezes, muitas não, né? Digamos ali, ó, a maioria. 110, 115 vezes os problemas são nós tutores. E sabe uma coisa que as pessoas, elas pouco percebem, que é uma verdade? Que existe, por exemplo, falando, né? Existe relacionamento abusivo entre tutores e pets. De qual maneira? Às vezes aquela pessoa... ela é tão carente que ela coloca uma energia, assim... de dependência, né? De dependência emocional tão grande em cima daquele pet
que é um peso muito grande para aquele animal ele sustentar. Com certeza. Então, o animal ele acaba tendo, inclusive, alterações comportamentais. Acredito. E isso é muito verdade. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são muito... tem muito medo, possessivas, ou que elas têm medo do animal adoecer, ou elas ficam buscando muita... como é que se fala? Fugiu a palavra. Quando tem medo sempre de estar doente, Hipocondríaca? Hipocondríaca. Então, aquelas pessoas são muito hipocondríacas, então estão sempre, será que meu pet está assim? Então, buscam muito doenças, o animal ele acaba desenvolvendo aquilo. Então, existe, inclusive, um relacionamento abusivo entre tutores e pets, e vice-versa. E vice-versa, pets também. Então, as pessoas, infelizmente, hoje em dia... Vou falar de uma maneira que eu só quero que vocês entendam. As pessoas tratam os animais como filhos. Humanização dos animais. Eles são filhos, eles são filhos. Os meus são os meus filhos. Porém, a gente não pode deixar de entender que eles são animais e eles têm necessidades de animal. Então, por exemplo, eles precisam sair na rua, encostar a pata no chão, cheirar o bumbum um do outro, que cachorro gosta de fazer isso, lamber as coisas, comer uma comida crua, e a pessoa, não, tem que tomar banho 2 vezes na semana, usa sapato pra sair na rua, não pode cheirar o bumbum, passa perfume, passa roupa, põe fita, não sei o que. Quando você vê, o cachorro, ele virou um humano. Só que eles têm necessidade de bicho. É verdade. Distancia da natureza deles. Exatamente. Né? Perde a essência. E aí, justamente, a essência é a vida. E quando você tira a essência de algo, você está tirando a vida de algo. E aí você acaba matando, né? Essa que é a real. Sim. Então, temos que tomar muito cuidado. Por mais que a gente ache bonitinho o animal dentro de casa, o animal em cima da cama, dar banho no animal é importante, dar banho no animal também, a gente não pode deixar o animal fedido, né? Mas a gente também tem que trazer um equilíbrio ali, né? Um bom senso seria o exato, né? Eu acho que tá faltando um pouco disso, né? Na nossa sociedade, os bons sensos da vida. Eu também sou super a favor que animal tem que ser tratado como um animal. Primeiro porque... em 5 minutos eles se tornam animais. Você leva, às vezes, uma vida inteira para um animal, você humanizar um animal. Mas, cara, você deixou ele ali, sozinho, sem os estímulos, rapidamente ele se transforma em animal. Eu vejo os meus dentro de casa. Falo, cara, você vira você vira um pano de chão em 5 minutos, Olaf. Um maltês branquinho, vai tomar banho, chega em casa, começa a se esfregar no chão, na área, não sei o que lá. Daqui a pouco tá um pano de chão. Eu falo, cara, é a natureza do animal. Agora você vai brigar com o animal, que ele não pode, que ele não isso, que aquilo outro, pra ele ficar belo, porque você quer que ele fique bonito pra te agradar. É complicado, hein? Outro dia eu tava lá, né? Eu tenho uma casa que eu tô fazendo uma reforma. Aí soltei os cachorros lá e eles ficam correndo. Aí, de repente, quando eu olho assim pra trás, tá meu cachorro rolando na lama. Ai, meu Deus, que delícia. Passava de um lado, passava do outro e eu... Bom, e não... Eu falei, não, vai. Pode ir, depois eu te dou um banho, se divirta. Você vê, que ele tem essa necessidade. Então... é a necessidade de bicho. Aí depois chega em casa, dá um banho, tá tudo certo. Tá tudo certo, exatamente. E você vê, né? A gente faz de maneira até inconsciente que não pode se sujar. Que não pode se sujar. Mas pode, eles precisam se sujar. Exatamente. Então, deixe seu animal sujar, comer o sofá, rasgar as almofadas, fazer xixi na casa inteira. Um horror. Me mudei até para um apartamento maior para eu poder ter uma área para que eles pudessem ter uma vivência. E assim, eu tenho 2 gatinhas e 2 cachorrinhos. E é muito engraçado, porque eles são animais mesmo, e eles fazem coisas de animais em conjunto. Sim. Você falou, cheiro a bunda um do outro, e se lambem, daqui a pouco tá a gata dando banho nos cachorros, daqui a pouco tá todo mundo dormindo um enrolado no outro. É uma maravilha, muito bom. E vamos falar de uma coisa que eu acho super interessante, tenho muitas dúvidas, e gostaria de saber mais sobre a alimentação natural. Bora, vamos falar. Me conte mais sobre essa novidade, porque para os tutores, acho que é uma novidade. Do mesmo jeito que as fórmulas chinesas é uma novidade. A alimentação também é uma novidade, inclusive deve ser um tabu
para muita gente, porque a gente vem de gerações atrás de gerações de alimentos de rações, né? E a gente nem sabe o quanto mal as rações podem fazer. Inclusive, hoje a gente tem uma diversidade de tipos de rações, diversidade de marcas, de qualidade. A gente sabe que, às vezes, muitas pessoas não têm questões financeiras de manter, às vezes, uma alimentação, mas conta pra gente como é e se é caro, se qualquer pessoa consegue fazer, é fácil de fazer a implementação disso no animal? Vamos lá. Sobre a alimentação natural, é um tema até que novo aqui no Brasil, porém algo muito, muito comum nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. A verdade, a Austrália é o grande berço da parte da alimentação natural e um tema que eu gosto muito são as dietas cruas. Mas o cachorro vai comer cru? Sim. Que é uma coisa que eu falo. A partir do momento que um cachorro ele não risca um fósforo na minha frente, não pega um isqueiro e não pega uma panela, ele tem que comer cru. Então a gente está cada vez mais humanizando a dieta deles. Então o cachorro ele não tem a capacidade de fazer uma alimentação cozida. Então eu vejo que as pessoas até têm o interesse em fazer uma dieta natural para o cão, mas a grande maioria quer cozida e tem muito medo das dietas cruas. Mas a gente até sabe que muitos cães, por exemplo, eles têm um comportamento de comer fezes, que é a coprofagia, e eles debelam super bem essas bactérias que estão presentes ali, por exemplo, no ambiente e nas fezes. Então, o animal, ele tem essa necessidade, inclusive, de ter esse contato com as bactérias para que haja a reposição dessa flora intestinal. Então, a dieta natural, se a gente levar inclusive para o lado do cru, que eu acho que é mais interessante da gente conversar, porque é um tabu a mais, para a gente quebrar aqui, claro, mais um, com certeza. As dietas cruas, elas fazem parte da essência, né, da medicina chinesa. A gente fala muito sobre a gente conquistar a energia através do Gu Qi, que é o Qi dos alimentos e bebidas. Então, uma frase que eu lembro que eu li num livro que é: o Qi não pode ser reproduzido em laboratório. Então, nunca um remédio alopático, ele vai ter Qi. Aqui tem Qi, aqui tem Qi, Qi é energia. E o alimento natural, ele tem Qi. Então, faz parte do tratamento a gente fazer a mudança da dieta. Tem uma frase que eu adoro da medicina ayurvédica que fala: se a nutrição é inadequada, o remédio é pouco eficaz. Se a nutrição é completa, o remédio é pouco necessário. Então eu vejo que muitas das doenças atuais e crônico-degenerativas, elas vêm da mudança da alimentação, do que seria o natural para um ultraprocessado. E a gente se pergunta, por que o médico veterinário é o único profissional da área da saúde que prescreve um alimento ultraprocessado para o paciente deles? E se a gente vai num médico, vai num nutricionista, eles vão falar exatamente o contrário. Então, o cão, ele nasceu para comer cru. Tem cão que ele caça, por exemplo, animais de sítio, né, que tem acesso, eles vão matar um passarinho, um roedor e vão comer absolutamente tudo. E eles vão ter ali um alimento equilibrado porque eles sabem exatamente onde tem que comer, o que tem que comer, aonde tem que comer, e eles vão comer absolutamente tudo. Até me perguntaram, por que a gente tem que suplementar a dieta dos cães se na natureza eles não encontram suplementos? Na verdade, o suplemento tá dentro daquela presa inteira. Só que ela tem que ser crua. Porque quando a gente cozinha, a gente inativa vitaminas e minerais. Então, a dieta que eu prescrevo é uma dieta que se chama dieta BARF, que em inglês é o acrônimo para BARF, né? Biologically Appropriate Raw Food. Então, uma dieta biologicamente apropriada que ela imita um modelo de presa com os ingredientes que a gente tem na geladeira. Então, a gente monta uma presa para esse cão e ali vai ter todos os nutrientes necessários para eles, mas tem que ser cru. E um tabu muito grande que eu vejo que as pessoas têm muito, muito medo é a oferta de ossos. Então, na composição dessa dieta, essa dieta BARF, ela é conhecida como dieta crua com ossos. Então, precisa ser cru, porque o cozimento ele muda a estrutura molecular do colágeno e aí na hora do cachorro morder esse osso ele pode se tornar rígido e duro e aí sim fazer um corte, fazer o corte, fazer as perfurações de esôfago, estômago e intestino, mas o osso cru tem ali principalmente o que a gente chama de Jing, que é a essência vital, é o início da vida
A medula óssea. Qual que é a gente aqui no Brasil acaba não podendo usar, porque não pode, por enquanto, oremos que daqui a pouco possa, mas qual que é o principal elemento da medicina chinesa que traz esse Jing? É o chifre do viado. Sim. É um osso. Sim. É um osso, onde tem uma maior concentração de essência, né? E inclusive serve aí para diversas coisas, principalmente para as atividades. Sim. Aquelas que deixam tudo duro na vida. Exatamente. Então, por quê? Porque eleva a essência da vida. Vital. Então, olha só, a gente que é o que todo mundo busca no final, né? É verdade. Inclusive para atingir nossos cabelos, deixar eles mais escurinhos. Então, a gente não tá falando nada de diferente do que a própria medicina fala há milhares de anos. Nós não comemos osso, mas vou te dizer que, principalmente lá no Oriente, eles têm bastante, muita prática... Do caldo. Dos caldo de ossos. Coisa que aqui no Ocidente a gente não faz. Sim. E é exatamente esses caldos de ossos, inclusive... Esses dias eu até estava conversando lá com o meu amigo lá da Coreia, e ele estava comendo tava comendo um caldo de costela do porco lá. Maravilhoso. Eu falei, cara, eu nunca vi isso aqui. Então, o pessoal faz muito colágeno com pé de galinha, que acaba sendo, né, isso, mas eu vejo até as pessoas fazerem pros pets, mas não... Ai, mas eu vou tomar? Sim, é o mais puro colágeno que existe e tá ali a essência vital, e esse tá o grande repositor da longevidade. Exato, né? Exato. Mas existe mas voltando para esses ossos crus, né, dos cães, as pessoas têm muito medo, só que se a gente até parar pra pensar, tudo que é de cachorro é de osso, né, pensa, né? Verdade. Caminha, fitinha, roupinha... O ossinho à base de carboidrato, e as pessoas têm medo de dar osso. Então... Não, dá plástico, né? De dar plástico pro cachorro, exatamente. Mas tem medo de dar osso. É capaz de dar pra ele roer um pedaço de plástico, mas o osso não. O osso não. É uma coisa errada, né? É falta de consciência. No marketing a gente diz que a gente tem alguns níveis de consciência, que é o cara inconsciente, o cara consciente da dor, o cara... Enfim, são 5 níveis de consciência. E isso acontece todos os dias. Nós somos inconscientes até que alguém conte pra gente que estamos fazendo errado. Porque alguém contou pra gente que era certo até aquele momento. Então, o nosso papel hoje, eu falo de influencers, de que estamos na internet, acho que a internet trouxe também isso pra um pouquinho essa possibilidade da gente trazer clareza para as pessoas, né? E eu tô adorando fazer o podcast porque eu tô aprendendo muita coisa nova, né? Um dia é investimento, outro dia é tráfego pago, outro dia é neodesign, outro dia é alimentação natural, e a gente vai aprendendo. E olha só a quantidade de informações ricas que a internet pode nos dar. É só filtrar, e claro, né, escolher o Tauricast aqui como opção de informação de qualidade. E eu quero saber sobre quais são esses alimentos. Que tipo de alimento? Você falou osso, mas é o quê? É o osso da galinha? É o osso do boi? Eu vou comprar no açougue? É fácil de encontrar isso? Como é que funciona? Tá no nosso dia a dia. Então, por exemplo... Se a gente falar então desses ossos, que são ossos que o animal ele vai mastigar e não roer, tá? Vou falar da diferença, né? Porque tem osso carnudo e osso recreativo. O osso carnudo, ele faz parte da dieta BARF, então a crua com ossos, que são ossos mastigáveis que o cachorro vai dar 2, 3 mordidas e vai engolir. Principalmente quem? Os mais comuns, que são de origem de frango, então pé e pescoço de frango. Dependendo do porte do cão, um cão maior eu posso dar o drumete, que é a coxinha de asa. Eu posso dar também cabeça de pato, cabeça de galinha, posso dar pescoço de peru, e eu gosto muito de trabalhar com as carcaças inteiras. Então, codorna, que eles amam, carcassinha de codorna, que é um franguinho, né? Bem pequenininhos, eles amam comer. Rã, que eles também amam carne de rã e o osso da rã, e coelho. Coelho eu ainda não dei pros meus, mas eu tenho tutores que eles... E é fácil de encontrar isso no mercado, no açougue? Açougue e feira, né? São Paulo é mais comum, tipo Mercadão da Lapa tem. Tá. Eu tenho clientes que vão pra lá, eles me ligam, Carol, você quer codorna, quer rã? Pode trazer. Legal. Então, é de fácil acesso. E o mais comum, que é o pé e o pescoço de frango, que todo mundo consegue encontrar, por exemplo, numa casa de carnes. Eu fiquei, você dá coração de galinha também. Sim. Então, aí já vai para a parte de víscera muscular, né? Separa, né? Então, da dieta BARF, são 6 macronutrientes. Os ossos carnudos,
carnes desossadas, que são todas as carnes sem ossos, as vísceras musculares, que é moela, coração e língua, víscera lisa, que é fígado, mas eu posso trabalhar, por exemplo, com fígado e outras vísceras, então, por exemplo, fígado e rim, fígado e baço, fígado e pulmão, tem gente que dá fígado e miolo, que é o cérebro, e os vegetais e folhas verdes. Então, vegetal e folha verde, eles vão representar. Olha só que interessante. Não tem carboidrato, pelo que eu tô vendo. Hein? Como é que é? Não tem carboidrato. Exatamente, não tem carbo. Que interessante. Porque a fonte de energia da dieta, ela vem da gordura. E isso é interessante por quê? Porque o cão, ele não tem a alfa-amilase salivar para fazer a digestão. E a gente precisa dela para digerir o carboidrato. Então, carboidrato é um macronutriente totalmente dispensável na dieta de um carnívoro. Só que hoje em dia, cachorro não é mais carnívoro, ele já está sendo tratado como onívoro. Entendi, que loucura, né? E é muito legal isso, né? De não... É uma dieta fit. Ela chega a ser quase uma dieta cetogênica. Exatamente. E acaba emagrecendo, então, os animais, trazendo mais músculo. Eles ficam mais ativos, eles emagrecem. Tem cão que já tá ali com o início de diabetes, eu consigo tratar. A diabetes que está instalada ou a diabetes que está iniciando. Fígado gorduroso, por exemplo. Tratamento de câncer, de convulsão. Quantos são os cachorros que chegam para mim com a queixa de crise epilética e só de eu tirar a ração e passar para alimentação natural já melhora? Porque a maioria é por causa dos açúcares, né? Carboidrato. Fora todos os problemas de pele que a gente vê hoje em dia, que é otite, pododermatite, seborreia, prurido, que a gente consegue tratar muitas vezes só tirando o carboidrato, né? E usando, né? E usando as fórmulas, claro, né? Pra poder... É porque quando já tá instalado o padrão energético, né? A gente tira a causa, que é o alimento, pode ser uma das causas, e depois você vai tratando ali, né, a base para poder... só para poder dar um suporte. Exato. E aí harmonizar o animal. Vem mais rápido o resultado, inclusive. Porque também a gente judia muito do animal, ele ter que buscar o equilíbrio energético. Porque a gente busca sempre o equilíbrio energético. Então, assim, se você tiver um bom ti, você pode pegar um resfriado, que você vai resolver, e muitas vezes você nem precisa de nada. Você passa pelo processo ali do vírus, né, indo embora, e às vezes você não precisa tomar nada. Então, quantas pessoas não se curam de resfriados leves, né, sem precisar de nada, porque você tem um ti bom. Agora, imagina você ter que, todos os dias, seu corpo regenerar aqueles alimentos ultraprocessados. Como é que faz? Não faz. O ti vai adoecendo. Exatamente. Aí as ervas entram, aí você tira a causa, coloca as ervas, vira um combinado muito interessante. Tem outra coisa também que eu vejo muito na veterinária, que tá crescendo, que é a questão do ozônio. Como é que é? Conta pra nós também. Quero entender um pouquinho mais sobre... Gente, vocês viram que eu sou curiosa, né? A ozonioterapia tem sido uma prática muito comum dentro da área da veterinária. E a gente tem um efeito ali com a aplicação do ozônio, seja ele de aplicação intrarretal, subcutânea ou de uso tópico, que às vezes a gente faz aqueles tratamentos onde a gente põe o animal dentro de um saquinho com a cabeça para fora, né, para fazer o tratamento tópico. Então, por exemplo, para problema de pele, descara de decúbito. E então o ozônio ele vai ter um efeito antioxidante, também um efeito anti-inflamatório e um efeito que eu gosto bastante, que é da neuroplasticidade. Como eu trabalho muito com neurologia, eu também me especializei em neuro, eu trato bastante pacientes paraplégicos, né, e tetraplégicos com tratamento de ozônio. Que legal, consegue associar tudo, né? Tudo. E deve ser, assim, os resultados, São eu vejo, fantásticos. não é à toa que você faz um sucesso no Instagram ali, só com os vídeos de um antes e depois dos animais. Satisfatório? É satisfatório, mas assim, é conquista, é uma coisa Sim. que conquista a gente, né? Então você para ali, você fala, cara, olha o animalzinho, e às vezes esse animalzinho tá condenado, né? Vai pra sua clínica condenado. Eu acho eu falei assim, eu queria ter sido veterinária, sabe, Carol? Mas engraçado que quando eu era tinha 17 anos, tava para escolher a profissão que eu ia fazer, eu pedi para trabalhar num pet shop, numa clínica veterinária, ali perto da escola que eu estudava aqui em Santos. E passei lá, sei lá, 1 mês, 2 meses trabalhando lá, até gratuitamente lá para poder aprender. E eu desisti porque eu fiquei percebendo que o maior problema dos animais, aos 17 anos, era os donos dos cachorros.
E eles largavam os animais lá, abandonavam até na clínica. Eu falei, cara, eu não vou aguentar ver isso não, eu vou querer bater no tutor. O tutor vai chegar lá, eu vou querer bater na cara dele, não tenho maturidade emocional pra isso, né? E aí acabei indo pra área de farmácia e aí hoje eu desenvolvo coisas pra todo mundo usar. Você vê, pra todo mundo, né? Então a gente atinge todo mundo ali. Mas o que eu acho engraçado é poder... a gente dá possibilidade para esse animal ter uma qualidade de vida, principalmente na velhice. Sim. Como é que você vê essa questão da longevidade do animal? Você acha que com esses tratamentos hoje todos, o animal vai conseguir aumentar até a expectativa de vida dele? Como nós mesmos estamos mudando nossa expectativa de vida, hoje nós, com 30, 40 anos, somos os novos 20 de antes, os nossos pais também estão mudando ali até a composição estrutural, de saúde, diminuindo, por exemplo, a minha tia tem 72 anos, ela não toma um remédio, não tem diabetes, não tem pressão, ela não tem nada, extremamente saudável, fito a vida toda. Então, a longevidade dela, eu não sei, ela vai passar dos 100 anos fácil. Eu falei, eu não quero viver tudo isso não. Eu falei, pior de tudo, vai viver. Vai viver. Se não quiser viver, começa a tomar remédio. Aí, é capaz de ir embora antes. Mas o que você vê também que os animais também estão progredindo para isso? A gente tem visto cada vez mais animais longevos e também mudou muito a visão, por exemplo, como você falou, quando você tinha 17, as pessoas abandonavam. Isso ainda acontece, né? A gente vê que isso acontece. A minha realidade é outra. Eu acredito que por eu trabalhar, como uma especialista, eu já pego aqueles tutores que eles estão dispostos a tudo. Então, é diferente a maneira... O meu tipo de tutor, né? Uhum. São pessoas que vão fazer... Se eu falar, tem que plantar 10 bananeiras e vai ter que fazer isso, eles vão fazer, né? Então, é difícil ver aquele tutor largado. Que abandona. Então, os meus tutores... que eu gosto muito, né, que são pessoas muito, muito, muito bem dispostas a fazerem tudo, eles vão dar as ervas, eles vão fazer as acupunturas, eles vão mudar a dieta e eles vão tratar da melhor maneira possível o animal como um bicho. Então, eu falo que existem alguns pilares, né, para longevidade, falando de longevidade. O que esse animal ele precisa? De uma boa dieta, se possível, com certeza, 100% natural. A gente tem que ter um peso magro, então a obesidade é um fato que hoje em dia, se não me engano, 15% da população mundial de cães e gatos, eles estão obesos. É bastante, hein? E a obesidade, ela diminui a expectativa de vida do pet em 2 anos. Então, que é bastante também para os animais. Então, ter um peso magro, ter uma boca limpa. Então, ter muito cuidado com essa história do tártaro, né? Porque essas bactérias, elas translocam e atingem órgãos importantes como o coração, o rim, o fígado, né? E até mesmo o cérebro, que aí pode dar a síndrome da disfunção cognitiva, que seria o Alzheimer canino. E a gente fazer o menos é mais. Então, menos remédio, menos vacinas, menos vermífugos, ou fazer só quando extremamente necessário. Se possível, substituir um tratamento 100% natural pela medicina alopática. Não, desculpa. Ao contrário. Ao contrário, né? Perdão. Trocar os medicamentos alopáticos por uma medicina 100% natural, que seja com fito, com ozônio, com acupuntura, etc. Enfim, e homeopatia. Você acha que está aumentando a longevidade dos animais por essa sua experiência e realidade que você vive? Recentemente morreu o cachorro mais velho do mundo pelo Guinness Book. Ele morreu, era um cão de Portugal. Ele viveu por 31 anos. Nossa, então era um cão. O que foi atrelado, né, à longevidade desse cão foi ele comer uma dieta 100% natural e ele tinha uma vida livre no campo. Então era um animal que tinha o contato com a natureza. Né? Então, foi um animal que viveu 31 anos. A gente é bastante tempo um animal. Se fosse fazer o transporte para o ser humano, quantos anos ele teria mais ou menos? Então, na média, você multiplica por 7 a 8 anos, né? A mais. Aí você tem que fazer essa conta. Mais de 100 anos. Muito mais. Muito mais de 100 anos. Então, olha só, hein? Não, 31 anos é
É algo assim, realmente... É praticamente um animal para a vida toda. Sim. Porque hoje os animais, eles, digamos que é uma média de 12 anos, 10, 12 anos, que um animal fica na vida de uma pessoa. Digamos que pode ser que animais fiquem mais, mas é uma média, é isso, né? Sim, de sim. 12 anos. A média? Não, a média aumentou. Aumentou? A gente Quanto pode... tempo? Vai, de 14 a 16 anos. 14 a 16 anos. Então, a média tá, cada vez que passa, tá aumentando. Então, um animal praticamente hoje permanece dentro de uma família por muitos anos. Sim. Às vezes, não dá tempo de você ter 2 animais, né, dentro da sua vida. Uhum. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Porque um animal hoje é pra vida inteira, praticamente. Sim. Se a gente for para analisar. Então, você que tem animalzinho em casa e tá gostando, né, desse assunto, deixa aqui nos comentários. Quiser fazer pergunta também, depois a gente responde. Sinta-se à vontade a adentrar dentro desse mundo natural, que você vai trazer muito mais qualidade de vida pro seu animalzinho, pro seu filho que você tanto ama e quer humanizar, que na verdade o caminho é ao contrário. É o inverso. É o inverso. Também quero trazer hoje um pouquinho para falar sobre o empreendedorismo. É uma coisa que eu sou apaixonada. Eu costumo dizer, Carol, que eu sou apaixonada por empreendedorismo. E o destino, a vida, me deu a oportunidade de empreender em algo extraordinário, que é a medicina chinesa. Então, é uma dádiva na vida poder empreender. Como é a sua vida de empreendedora? Você é uma empreendedora nata, né? Você fala de mim, mas... Quando vi, ela já tava no digital, 100 mil seguidores, não sei o quê, post. Eu falei, gente, tô atrasada. Bem, acho que foi um curso natural. Bem, acho que tá no sangue, né? Talvez no sangue árabe, não sei. Pode ser, com certeza. Então, mas eu trabalho desde muito nova, né? Você começou com quantos anos? Que eu me lembre, eu acho que eu tinha uns 11 anos. Olha lá, achava que 14 era muito. Eu pegava, minha mãe assinava a revistinha da Mônica pra mim e pro meu irmão, aí eu terminava de ler, e aí eu montei uma banquinha embaixo do prédio e as pessoas passavam e compravam minhas revistinhas velhas, né? Então eu comecei... Empreendedorismo é isso, gente. Empreendedorismo é isso, aprender a fazer dinheiro de várias maneiras diferentes. E aí, o que acontece? Bem, ao longo da vida, eu sempre trabalhei, né, fazendo, que seja, promoção, etc., fazia vela na época da faculdade, e aí eu me tornei veterinária. E a veterinária não deixa de ser uma venda de um produto. A acupuntura, ela veio na minha vida porque tinha que ser dessa maneira e eu realmente me encontrei. E realmente foi uma consequência, né, das coisas. As pessoas, elas vinham até mim buscando esses tratamentos, que eles chamam de alternativo, que não são alternativos, são a medicina mais velha do mundo, né, 5 mil anos antes de Cristo. Então, a medicina mais tradicional que a gente tem é a chinesa. E então veio muito pelo sucesso dos tratamentos. Então, animais paralíticos que voltavam a andar, os cachorros que paravam de se coçar e assim por diante. E aí eu fui realmente crescendo de pouquinho em pouquinho, até que eu vi que chegou um determinado momento que eu realmente precisava ter a minha própria clínica. E na faculdade a gente não aprende nada disso, né? Exato. Nada de marketing, nada de sobre gestão, né, de negócios. Nada. Então a gente vai aprendendo ali na marra. Exatamente. Né? Então, obviamente que eu tenho uma equipe que me ajuda, mas a clínica realmente ela deu um boom, ela cresceu ao longo dos anos e eu amo o que eu faço. Eu sou uma ótima veterinária. Sabemos eu sou disso. Uma boa marqueteira também, porque eu gosto de mostrar o meu trabalho. Maravilhosa. Mas eu preciso das pessoas para me ajudarem a ali administrar a parte mais... E você se encontra dentro do empreendedorismo? Você acha que empreendedorismo é para todo mundo? Essa pergunta é difícil. Eu acho que não é para todo mundo, mas assim, porque tem pessoas que não têm o dom, mas todo mundo deveria empreender em alguma coisa, nem que seja vendendo uma revistinha. Adoro, concordo, né, com você. Mas todo mundo tá empreendendo, todo mundo tá vendendo alguma coisa. Que seja alguma coisa. Eu vi ontem, aliás, um vídeo sobre como a gente tem que vender as coisas. Exato. Então não é só, quanto que é isso? É tanto. Não, é isso, obrigada, boa tarde. Não, isso aqui é uma fórmula magistral chinesa que serve para tal doença. Mas também temos essa daqui. Isso sim é ser um bom empreendedor, né? Com certeza, com certeza. Eu sou apaixonada por empreendedorismo, né? Então, olha só aqui. Que bom, fico muito feliz de você ter vindo aqui no nosso programa, no nosso Storycast.
olha, conversa se deixar, vai que vai. Eu teria, inclusive, mais 1 milhão de perguntas para fazer dentro da área veterinária, principalmente para os nossos tutores. Então, já fica aqui um segundo convite de você voltar aqui para a gente fazer um novo episódio, dando continuidade, inclusive, para trazer aí mais clareza para os nossos tutores, para os nossos pets, que precisam realmente, né, de uma vida mais natural e buscando isso. Fico muito feliz, inclusive, do seu sucesso, sou super sua fã, já falei isso mais de uma vez, né? E vamos fazer um curso, falei que tem que fazer curso, tanto de medicina chinesa, pra galera que é da profissão, quanto que eu vejo hoje um mercado muito grande, que é pra galera de casa. Pra galera de casa aprender a começar a olhar tanto para si como para os animais, ter inclusive as opções das fórmulas em casa, porque, por exemplo, hoje nós temos opção, teve uma indigestão, você tem uma fórmula para indigestão, você não precisa ir lá comprar o Eno, ou, sei lá, o raio que parta que seja, você tem dentro de casa. Então, assim, eu chamo das fórmulas do dia a dia. Sim. Que você não precisa entender de medicina chinesa. Mas, cara, elas salvam vidas. Com certeza. Elas salvam aquele momento de dificuldade. Então, eu quero fazer um oferecimento para as nossas fórmulas chinesas. Fitofórmula. Tomar uma água aqui que faz bem também, né? Aliás, envelhecer é desidratar, então bebam água. Ixi, eu vou beber tudo, então calma aí que eu quero ficar nova. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Muito feliz de você estar aqui. Fala pra todo mundo, faz um CTA aí, faz um marketing aí, já que é marqueteira, manda ver. Bem, então eu convido vocês a conhecerem o meu trabalho, que está ali disponível no Instagram, o @Acuvete-Acupuntura Veterinária. Eu trago bastante informações do dia a dia, de como vocês podem tratar o animal de vocês de uma maneira mais natural, trazer saúde de verdade. Sempre mostro as fórmulas magistrais chinesas, porque é a minha grande paixão. As fitos, eu amo, de verdade, não tô falando isso por falar, porque é desde sempre, junto com a acupuntura, obviamente, e a alimentação natural, aí faz o match perfeito. Maravilhoso, maravilhosa. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Estamos finalizando mais um TaoriCast, ao oferecimento da Fitofórmula. Obrigada, gente. Até logo. Tchau, tchau.